Boa noite a todos e a todas. Na semana passada, nós conversamos a respeito da primeira nobre verdade enunciada pelo Buda, que é a verdade da existência da dor. Hoje vamos conversar sobre a segunda nobre verdade, que é a da origem da dor, ou Samudaya Satya, em Pali. Eu vou continuar lendo para vocês o livro do Dr. George da Silva e da Rita Romanenko, né? Budismo, Psicologia do Autoconhecimento. Os autores dizem: a segunda nobre verdade é a que dá a possibilidade do conhecimento da causa ou origem do sofrimento, dukkha, da desarmonia entre o nosso eu ilusório e a realidade. Esta verdade nos ensina que o sofrimento, a existência, o eterno vir a ser, é produzido pela concupiscência, isto é, desejo, ânsia, sede ardente de satisfazer todas as formas de desejos ligados aos nossos sentidos, que continuamente procuram novas satisfações. Nas primeiras traduções do termo Pali, tanha, aparece, sobretudo, a palavra desejo. Hoje, a palavra mais usada é apego. Desta maneira, o pensamento, sob a forma de desejo e ânsia, em todos os seus aspectos, é uma força criadora que perpetua a continuidade da matéria, na qual participa o processo do renascimento. Digamos que eu sou uma pessoa muito apegada aos bens terrenos. Por exemplo, aqueles colecionadores compulsivos que enchem as suas casas de quinquilharias, de objetos, peças de decoração, tralhas, jornais velhos, enfim, e não conseguem se separar dessas coisas de jeito nenhum. Ou aquelas que são muito apegadas às suas riquezas, ou ao apartamento, ou ao carro, ou à família, e não conseguem se desligar dessa relação de apego. Na hora da morte, segundo o budismo e também a filosofia védica, essas pessoas retornam como espíritos famintos, que são seres que têm a cabeça muito grande, mas a garganta e o estômago muito pequenos, né? Uma garganta estreita, um estômago pequeno, de modo que eles sempre têm muita fome, mas não conseguem satisfazer o seu apetite. E, desse modo, estão sempre insatisfeitos, né? Estão sempre sofrendo pelo seu desejo ilimitado. Essa sede de desejo, essa avidez, que, manifestando-se de maneiras variadas, dá origem a todas as formas de sofrimento, assim como à continuidade dos seres. Porém, não devemos considerar o desejo como sendo a primeira causa. Segundo o budismo, não existe uma causa primeira. Tudo é relativo e interdependente. Mesmo este desejo, que é considerado como a causa ou origem do sofrimento, depende em sua aparição de uma outra coisa, que é a sensação
ou Vedana. E o aparecimento da sensação depende, por sua vez, do contato. E assim por diante. Gira a roda da existência, designada pelo nome de lei da produção condicionada ou da originação interdependente, né, que veremos adiante. Na aula passada, nós falamos, né, sobre os 6 tipos de consciência, né, consciência visual, auditiva, olfativa, gustativa, tátil, mental. Falamos sobre as formações mentais, a consciência, as sensações, as percepções. Todos esses elementos atuam em conjunto. Não é que uma coisa provoca outra, que provoca outra, que provoca outra. Elas agem de maneira mais ou menos simultânea. E o resultado dessa ação interdependente é o nosso apetite, né? É o nosso apego. Lembramos, nesta síntese, que o desejo tem por base a falsa ideia de um eu, ou seja, de uma existência individual separada dos outros e das outras coisas, que surge da ignorância que mantém nossa aparente personalidade. 2 conceitos muito próximos no budismo são o conceito da impessoalidade, né? Não há um eu individual separado, e o outro conceito, que é o da interdependência. Tudo está relacionado a tudo. A palavra sede compreende não apenas o desejo e o apego aos prazeres dos sentidos, à riqueza e ao poder, como também às ideias, opiniões, teorias, concepções e crenças. O meu professor, o meu sensei, né, de Kenjutsu, ele sempre gosta de repetir, né, essa ideia, essa tese, de que o apego às nossas próprias opiniões também é causa de sofrimento. Segundo a análise feita por Buda, todas as infelicidades, todos os conflitos do mundo, desde as pequenas discussões de família até as grandes guerras entre nações, têm suas raízes nessa sede de desejo. Os homens de Estado que se esforçam por solucionar os conflitos internacionais, falando de guerra e paz, somente sobre o aspecto político e econômico, só tratam daquilo que é superficial, não chegando assim à verdadeira raiz do problema. Como Buda disse a Ratapala, o mundo sofre de frustração, ânsia e é escravo do desejo. Os desejos apresentam-se sob as mais diferentes formas, a saber, primeiro, desejo dos prazeres dos sentidos, ou kama tanha. Segundo, desejo de autopreservação, ou seja, o existir e o vir a ser, bhava tanha. E o terceiro, desejo de não existência, ou autoaniquilação, vibhana tanha. Primeiro, desejo dos prazeres dos sentidos, em relação à visão, audição, olfato, paladar, tato e mente. O desejo dos sentidos surge em conexão com um ou mais sentidos. O prazer não é a sensação nascida dos sentidos. Uma pessoa pode ter prazer em uma sensação,
ou pode ser indiferente a ela. Portanto, o prazer depende da atitude mental da pessoa, que varia com os condicionamentos de costumes da família, do país, da religião, etc. Para alguns, uma picanha bem passada é motivo de apetite. Para outros, é motivo de nojo e repúdio. Depois, o desejo de autopreservação. O desejo de uma existência separada, individual ou egocêntrica é um dos mais fortes, porque todos nós temos o desejo da continuidade, de vir a ser, o desejo da existência de um ego e de que esse suposto eu viva eternamente. Levado pela ilusão, o homem se delicia nos prazeres dos sentidos e no fato de sua existência, eu existo, ou minha existência, conceitua em ver as coisas como minhas. Pela ilusão, ele pensa, o corpo é meu, minha sensação, meu pensamento, e não vê que a ilusão desta existência egoísta é sofrimento. Pela ignorância, tem aversão a destruir os pensamentos do eu e meu, só reconhecendo que o desejo é sofrimento, insatisfatoriedade, quando vê que também é impermanência e impessoalidade. Essas três coisas, insatisfatoriedade, impermanência, impessoalidade, também caminham juntas. E terceiro, o desejo de aniquilamento. Apenas confirma a existência do eu, pois é baseado na ilusão da existência de um eu e meu, ou pessoa que será aniquilada após a morte. Este desejo jamais leva à cessação da existência, pois para conseguir isto, torna-se necessário seguir um treino especial, isto é, trilhar a nobre senda óctupla, que veremos adiante. São 4 os elementos que sustentam a existência e continuidade dos seres. O nutrimento material comum, o elemento de contato dos órgãos dos sentidos, incluindo o nosso órgão mental, com o mundo exterior. O elemento da consciência e o elemento da volição mental ou vontade. Dos 4 elementos mencionados, o último, a volição mental, é o mais forte, pois engloba a vontade de viver, de existir e de continuar mais e mais. Tudo isso é a raiz da existência da continuidade, da luta que nos acompanha através dos bons e maus atos da vida. Buda, fazendo alusão à vontade, diz: quando se compreendem os elementos que nutrem a volição mental, compreendem-se também as 3 formas do desejo. Essas 2 vontades, a de viver eternamente e a de deixar de viver ou anular-se, são igualmente ilusórias. Primeiro, porque o que viria a ser essa existência eterna? A existência do meu corpo, com certeza, não é possível. Ele irá envelhecer, adoecer e morrer. E apesar das pesquisas dos alquimistas,
em busca do elixir da longa vida. Até onde se sabe, isso nunca foi alcançado. Este corpo vai morrer. E a minha formação mental, o meu karma, me levará a um novo corpo. E eu irei continuar a existir, mas não serei o mesmo. Eu deixarei de ser Cláudio, eu passarei a ser um rabanete, um pé de alface, uma barata, uma lagartixa, um tunisiano, um saudita, um alemão, um turco, sei lá, uma árvore. E nesse novo corpo, as opiniões serão outras, os gostos serão outros, os prazeres serão outros. Aquilo que antes constituía um Cláudio vai se perpetuar apenas na forma de karma. Mas o corpo será outro, a personalidade será outra. De modo que a perpetuação do Cláudio para a felicidade geral da nação é impossível. Um dia ele deixará esse corpo e tomará outro corpo e seguirá outro caminho. Por outro lado, a vontade de aniquilamento também é impossível. Muitas pessoas não suportam mais a sua existência, seja por condições de miséria, de sofrimento emocional, sofrimento físico, ou qualquer outra coisa que traga uma profunda aversão à vida. E então esta pessoa comete suicídio, acreditando que deixará de existir, cairá no nada absoluto e que no nada absoluto não haverá dor. Bom, ninguém voltou do outro lado para dizer se existe alguma coisa ou não. Mas há vários relatos de místicos, de yogis, budistas, taoístas, hindus, que nos revelam que há uma vida após a morte desse corpo, que a cessação absoluta não é possível e que o suicídio, ao invés de ser a cessação da dor, o suicídio pode trazer uma dor ainda muito mais intensa. Budistas, hindus e espíritas têm a mesma ideia de que, ao cometer suicídio, você está agindo de uma maneira muito orgulhosa e arrogante. Você está desprezando a oportunidade rara de ter um corpo humano, de ter uma inteligência, de ter a possibilidade de seguir por um caminho espiritual, né, e obter o nirvana, ou como se queira chamar. Entregar o próprio corpo à natureza, para os cristãos, é visto como uma ofensa a Deus. Daí que, em praticamente todas as religiões, o suicida é representado sofrendo os mais profundos infortúnios, né? Segundo os espíritas e os budistas, os suicidas renascem no inferno na forma de árvores, e pássaros bicam os seus galhos, provocando dor. Portanto, o mesmo desejo da existência eterna e o desejo da autoaniquilação, ambos são frutos do ego, e ambos trazem sofrimento e dor. Prosseguindo. Segundo o budismo, o ser é somente uma combinação de forças ou energias físicas e mentais em fluxo constante. O que chamamos de morte é apenas a parada completa do funcionamento do corpo físico.
mas a vontade, o desejo, a sede de existir, de continuar, de vir a ser, constituem a maior força existente que anima todas as vidas, todas as existências e o mundo inteiro. Essa força não se detém com a morte, continua manifestando-se sob outra forma, produzindo uma nova vida chamada renascimento. Se a morte fosse o fim da causalidade, isto é, das causas e efeitos que caracterizam a vida do eu, a morte se confundiria com a libertação. Assim, os termos sede, desejo, volição, karma, têm todos o mesmo sentido. Eles designam o desejo, a vontade de ser, de existir, de crescer cada vez mais, de acumular sem cessar. Esta é a causa do aparecimento do sofrimento, dukkha. Esse desejo se encontra no agregado das formações mentais, que é um dos 5 agregados que constituem um ser. Portanto, a causa, o germe, o início do aparecimento do sofrimento encontra-se na própria mente do indivíduo que sofre, ainda que a causa pareça vir do exterior. Abre aspas. Tudo que tem por natureza surgir, da mesma forma, tem por natureza cessar. Fecha aspas. Um ser, uma coisa, um sistema, se tem em si mesmo a natureza de se manifestar, também possui em si a natureza e o germe de sua destruição. Assim, dukkha, os 5 agregados, possuem em si mesmo a natureza de sua própria aparição, portanto, também a natureza de sua própria destruição. Agora, o que nasce ou morre são os nossos invólucros materiais, são os nossos sentidos, né? O nosso corpo físico, a nossa mente. O que sobrevive à morte é o nosso ego, a nossa ideia ilusória de um eu separado, que, guiado pelo karma, assume uma nova forma física. E o que vem a ser o karma? A palavra karma, em sânscrito, ou kama, em pali, significa literalmente ato ou ação. Mas, na teoria budista, karma tem um sentido específico, expressa unicamente a ação volitiva, né? A ação da vontade, boa ou má, consciente ou inconsciente. Cada ação da vontade produz seus efeitos, resultados ou frutos. Um bom karma ou uma boa ação produz bons efeitos. Um mau karma ou má ação produzirá maus efeitos. O desejo, o querer, o karma, bom ou mal, tem por efeito uma só força, a força de continuar numa direção boa ou má. Claro que bom e mal, no budismo, no hinduísmo, são termos relativos. O grande objetivo dos yogis, sejam adeptos da filosofia Vedanta, seja seguidores do Dharma budista, o grande objetivo do yogi é não retornar a esse mundo nunca mais, atingir o nirvana, o samadhi, né, a terra pura, ou como se queira chamar. Daí que, se eu pratico um bom karma, isso também me prende ao mundo. Se eu abrir 50 mil orfanatos no mundo, eu vou beneficiar centenas de milhares de crianças. Esse é um karma positivo muito elevado. Talvez eu renasça no mundo dos deuses, dos devas,
e viva lá por centenas de milhares de anos. Mas quando se esgotar o meu karma bom, eu vou renascer. E como eu não acumulei nenhum mérito ao longo de centenas de milhares de anos, aí eu posso renascer como um pé de couve. Daí que o grande objetivo não é você praticar uma ação boa ou uma ação má, porém, uma ação desapegada, uma ação que não produza karma. Claro, pode fazer caridade, pode ajudar outras pessoas, desde que isso não gere orgulho, não gere satisfação do ego. É dar a esmola com a mão esquerda e a mão direita não ficar sabendo disso, né? Como diz o Novo Testamento. Bem, no budismo, a teoria do karma é uma teoria de causas e efeitos, de ação e reação. Qualquer coisa que eu faça com o meu pensamento, com a minha palavra, com as minhas ações, terá resultado. E se eu envolver a palavra, a ideia e a ação ao mesmo tempo, o karma será muito mais forte. Eu posso, de repente, ter uma ideia. Eu quero matar o Bolsonaro. Aí eu fico com aquela ideia na cabeça. E, de repente, eu expresso isso em palavras. Eu quero matar o Bolsonaro. E não contente em pensar e falar, eu ainda, né, pego uma 9mm e mato o Bolsonaro. Aí eu estou envolvendo a mente, a palavra e a ação numa única atitude kármica. Aí o karma está completo e o resultado será completo. Bem, pela vontade, o homem age com o corpo, a palavra e a mente. Os desejos geram ações. As ações produzem resultados. Os resultados trazem novos desejos, e assim sucessivamente. Este processo de causa e efeito, ação e reação, exprime uma lei natural que nada tem a ver com a ideia de uma justiça retributiva. Não há o conceito de pecado no budismo. É o simples resultado da própria natureza do ato, vinculado à sua própria lei de causa e efeito, o que é fácil de ser compreendido. Se eu mato Bolsonaro, eu sou preso. Eu estou transgredindo as leis do meu país que proíbem o homicídio. Então, aquilo que eu realizei com a mente, com a palavra e com o corpo, trará uma consequência completa. A teoria do karma não deve ser confundida com a falsa concepção ou ideia de recompensa ou punição decretada por um ser supremo, um legislador, que julga e sentencia a natureza dessa ação, como acontece nas religiões do deserto, do tronco semita, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. No Oriente, essa ideia quase não existe. A justiça é um termo ambíguo e perigoso, e em seu nome fez-se mais mal do que bem à humanidade. O que é difícil de se compreender na teoria kármica é como os efeitos de uma ação volitiva podem manifestar-se, mesmo em uma vida póstuma. O karma, ele não é imediato. Eu posso cometer uma ação hoje e receber a reação hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 20 anos, ou na próxima vida, ou daqui a 50 vidas. Não há uma lógica, né, que determine quando essa reação ocorrerá.
o karma abrange tanto a ação passada quanto a presente. Portanto, num sentido, somos o resultado do que fomos e seremos o resultado do que somos. O presente, sem dúvida, é o resultado do passado e a origem do futuro. Mas o presente não é sempre um verdadeiro índice, simultaneamente, do passado ou do futuro. Tão intrincada é a lei do karma. Eu posso ter muita vontade de matar uma pessoa. Eu chego até o lugar onde está essa pessoa. Eu estou com a arma, eu olho para ela e eu não realizo a ação. Eu pensei, eu falei e eu não agi. Aí o meu karma será diferente. Conforme semeamos, colhemos nesta vida ou no futuro nascimento. O que colhemos hoje foi aquilo que semeamos, tanto no passado quanto no presente. Karma, em si mesmo, é uma lei que opera no seu próprio campo de ação. As nossas ações passadas, cujos efeitos chamamos hoje de nosso destino, influenciam o nosso presente, mas possuímos livre-arbítrio completo e total, plena liberdade de ação. Ainda que hoje, o meu corpo, a minha mente, a minha condição social, a minha nacionalidade, a minha família, tudo isso tenha origens kármicas, ainda assim eu tenho um livre-arbítrio. De repente, eu posso escolher, eu quero ser um monge budista, eu vou me desfazer de todas as minhas posses, raspar o cabelo, entrar num mosteiro e passar o resto da vida meditando. Não, eu quero ser um guerrilheiro, vou entrar na luta armada. Não, eu quero ser um professor de filosofia na universidade. Não, eu quero ir no campo, vou comprar um sítio, vou levar uma vida de pequeno produtor. Não, eu quero ser, sei lá, né, qualquer coisa. Há um espaço para o livre-arbítrio. Por mais que haja um condicionamento kármico, nós temos ainda a possibilidade de escolha. Sobretudo quando nós estamos numa condição muito privilegiada. Apesar de sermos brasileiros, né, de vivermos nessa triste época, apesar de não sermos ricos, não sermos famosos, mas nós temos uma série de vantagens. Primeiro, nós não temos doenças físicas graves. Os nossos corpos funcionam bem. Também temos uma saúde mental boa. Não somos loucos, não somos ignorantes, não somos pessoas burras, enfim. Nós temos um padrão cultural, temos informações, temos inteligência, temos acesso ao conhecimento, seja da natureza que for, podemos escolher qual o ramo do conhecimento que queremos estudar, temos acesso a todos os caminhos espirituais à disposição. Eu posso caminhar pelas ruas do bairro da Liberdade, tem um mosteiro budista aqui, tem um centro taoísta lá, tem uma igreja católica ali, tem uma mesquita colar, tem todos os caminhos espirituais possíveis. Não somos ricos, mas não somos miseráveis. Então, nós temos todas as condições favoráveis para adotarmos um Dharma, um caminho espiritual, e assim chegarmos a um conhecimento que nos libere do ciclo do samsara, né, dos repetidos nascimentos e mortes, né, que trazem dor. Então, temos tudo à nossa disposição, só precisamos de vontade
né, para encontrarmos um caminho e o seguirmos. Esta lei do karma explica o problema do sofrimento, tanto individual como coletivo, e, acima de tudo, a desigualdade da humanidade. O sofrimento é a consequência de alguma ação errada no passado. Simplesmente isso, quer se trate de uma criança ou de um velho sofredor. O sofrimento é o pagamento de nossas próprias dívidas. Bom, há uma leitura conservadora, né, dessa ideia. Bom, se alguém nasceu aleijado, é culpa dele nascer aleijado. Ele tem que pagar o seu karma. Eu não vou ajudar esse cara, porque ele fez alguma coisa muito errada na vida anterior, então, bem feito, ele está pagando pelo que ele fez. Ou ainda, as pessoas que são pobres por uma questão kármica. Elas estão na miséria pagando pelos crimes que cometeram em vidas anteriores. Milhões de judeus, ciganos, armênios, né, foram exterminados. Eles mereceram isso, né, porque eles também fizeram algo muito errado. Essa é a leitura conservadora. E pior, é uma leitura que faz um julgamento de valor. E o budismo nos ensina a não julgar as pessoas. Essa pessoa que sofre hoje está recebendo um resultado kármico de uma vida passada? Muito provável. Isso não me impede de ajudar essa pessoa. E mais ainda, não me impede de questionar o sistema econômico e social que provoca essa miséria toda. Então, essa constatação de que o nosso mal de hoje é uma reação kármica, isso não leva necessariamente a uma atitude conservadora, passiva e legitimadora da desgraça alheia. E nada nos impede também de lutarmos por um mundo melhor, desde que isso seja feito conforme os princípios do Dharma, né? Sem raiva, sem cobiça, né? Sem aversão, enfim, aquele tipo de ação que não gera karma, mas que beneficia os outros seres, sem nos prender a uma roda de efeitos negativos. Essa relação entre budismo e política é muito interessante. Infelizmente, há pouca bibliografia a respeito. Há um monge budista vietnamita, que agora me foge o nome, que se insere nessa linha, né, de ação política e social dentro do Dharma. Depois eu posso enviar para vocês, né, pelo WhatsApp, o nome desse monge vietnamita e referências sobre ele. Continuando. O bem-aventurado disse, ou seja, o próprio Buda: os homens diferem pela diferença nas ações. Os seres têm seu patrimônio, o seu karma, são herdeiros, descendentes, parentes, vassalos do seu karma. O karma classifica os homens em superiores e inferiores. Aqui provavelmente é uma tradução inexata. O venerável monge Piadasi Thera observa: desta forma, a existência individual é uma sucessão de mutações, algo que toma forma e se desvanece, que não permanece igual, nem por si, nem por dois momentos consecutivos. Este organismo psicofísico, se bem que se transforma incessantemente, cria novos processos psicofísicos a cada instante e, assim, conserva a potencialidade
de futuros processos orgânicos, não deixando nenhum vazio entre um momento e outro. Vivemos e morremos a cada momento de nossas vidas. É só um aparecer e desaparecer, como as ondas do mar. O corpo que nós temos quando nascemos, o corpo do bebê, ele se transforma. A criança com 1 ano tem um corpo bem diferente. Com 5 anos tem outro corpo, com 10, com 50, com 80. O corpo está em constante transformação. A mente está em constante transformação. Nós nunca somos os mesmos. Daí também a comprovação de que a ideia desse ego, desse eu individual, separado de tudo e de todos, é uma ideia ilusória. Essas mudanças estas mudanças na continuidade, que é evidente para nós nesta vida, não cessa com a morte. O fluxo mental continua sem cessar, como a corrente elétrica que continua existindo, apesar de a lâmpada estar queimada e de a luz não se manifestar. Mas, instalada uma nova lâmpada, outra vez a corrente elétrica se manifesta, acendendo-a. É esse fluxo dinâmico mental que se chama karma, vontade, sede, desejo. Estas forças potentes, essa vontade de viver, mantém a continuidade da vida, de tal modo que esse fluxo contínuo de existência continua sem fim, enquanto perdura o desejo. Até aqui foi a citação do monge Piyadasi Thera. Aí, voltando ao texto do autor. A mente é o fator que ativa a vida, e os corpos físicos dos seres vivos são somente o resultado material de forças mentais anteriores, que foram geradas em vidas passadas. O Buda disse: a mente antecede todos os fenômenos. A mente os domina e os cria. Sobre o renascimento do nome e da forma, diz o texto budista Milinda Panha. Nagasena, o que é que renasce? O nome e a forma, os 5 agregados e os fenômenos psicofísicos, ou seja, os 5 sentidos e a mente. E o presente nome e forma que renasce. É o presente nome e forma que renasce? Não. O presente nome e forma realiza um ato bom ou mau. Em consequência desse ato, um outro nome e outra forma renasce. Se não é o mesmo nome e forma que renasce, onde estará ele liberto dos atos ou dos pecados anteriores do novo nome e forma? De fato, seria assim se não houvesse renascimento. Mas como há renascimento, assim não é. Dá-me uma comparação. Suponha que um homem furte mangas. O dono das mangas prende-o e o leva ao rei, acusando-o de roubo. Defende-se o acusado, dizendo: não são as mangas deste homem que eu tirei. Umas são mangas que ele plantou, outras são aquelas que eu tirei. Não mereço nenhuma punição. Esse homem é culpado? Sim. Por quê? Apesar do argumento desse homem, as mangas que ele colheu são solidárias com as primeiras. Da mesma maneira, Maharaja, a grande ser, quando o nome e a forma executam um ato, bom ou mau, é este ato que determina o renascimento de outro nome e forma. Não se pode dizer que este se tenha libertado
dos atos ou pecados anteriores. Portanto, o que reencarna não é o corpo, não é o corpo físico, não é o nome nem a forma, e sim os agregados mentais. Acho que é o suficiente para nós estudarmos hoje a segunda nobre verdade. E na semana que vem estudaremos a cessação do sofrimento da existência, ou nirvana. E na outra segunda-feira estudaremos a quarta nobre verdade, que é o caminho que leva ao nirvana, ou o nobre caminho óctuplo, que é um método de conduta ético, né, e psicológico para se atingir as condições de alcançar o nirvana. Bem, dúvidas, perguntas, comentários?